Nildo Xixongue, psicólogo que vocês bem conhecem e que já é cara aqui de Belas Manhãs. A quem digo bom dia, já agora, bom dia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Juliana. É um prazer sempre estar aqui. Prometi a algumas crianças lá em casa que eu, antes de falar alguma coisa, iria cumprir com o pedido delas. Sempre quando estou aqui, estão a pedir dizer que a Juliana me mandaram olá para nós, então vou pedir. Olá! E quais são os nomes dos pequenos? Uma chama-se Chelsea, a outra chama-se Kayane. Então elas são fãs, super fãs das Tupíssimas, então eu acho que é... A Chelsea e a Kayane. Chelsea e Kayane. Beijinhos e abraços da tia Ju e da tia Nima. Assim, muito obrigada pelo carinho. E nós sabemos que não é só a Chelsea e a Kayane. Sim, são muitas crianças. Várias outras pessoas já apreciam o nosso trabalho, felizmente. O público mirim, principalmente, a gente dá um carinho especial, porque eles são mesmo especiais. E por conta disso, olha, beijinhos e aqueles coração assim, bem gostoso. E continue a assistir o programa também, porque temos uma conversa muito boa aqui com o psicólogo criminal. Para aprenderem muito. Vocês com o tio Fife também, vocês gostam dele, de certeza. Não, o assunto Fife é indiscutível. Sim, é indiscutível. Então, nós tínhamos começado com uma conversa já no outro dia e estamos a dar continuidade hoje, porque ficou muito por ser dito, né? Falámos daquilo que eram os problemas, começámos pelos problemas de convivência, de que as crianças em confinamento acabam passando, não é? Acabam passando um pouco do limite e precisam também do seu espaço, falámos da questão espaço, não é? E vários outros pontos. Agora, hoje, poderíamos continuar do ponto em que nós paramos, que era a leitura, que era uma atividade que também se propunha para que a criança fizesse junto aos pais, não é verdade? Ou se calhar antes fazer um resuminho. Isso, também. Já se falou assim, uma bem para breve. Juliana não estava. Pronto, eu acho que sim, é mais prático a gente fazer uma pequena contextualização daquilo que nós falamos, para que quem não teve a oportunidade de assistir o programa anterior possa ter um ponto de partida. No programa anterior, já queria dizer na aula passada, como sou professor... Estamos numa aula, fica à vontade, fica à vontade. Como sou professor, já queria dizer, na aula passada nós... Pronto, no programa anterior nós fizemos aqui breves conceitos sobre o distanciamento social e olhar muito para essa questão ligada a crianças, como é que eles estão a vivenciar este momento. E nesta onda nós percebemos que por causa da mudança da rotina, as crianças têm mais tempo em casa e, por ter mais tempo, obviamente, precisam de ter aqui um olhar diferente daquilo que era o habitual. Porque antigamente os pais tinham essa prerrogativa de colocar as crianças na escola ou creche e voltavam simplesmente na hora da noite, enquanto as crianças já estão a dormir. Então não tinham muito contato assim. Só que neste momento, boa parte dos pais estão em casa com as crianças. Até aqueles que trabalham saem um pouco cedo, então tem mais tempo com as crianças. Então a grande reclamação dos pais é: nós temos muito tempo com as crianças, eles vão bagunçando e às vezes nós não temos o que fazer com elas, e acaba surgindo aqui uma frustração por parte desses pais. Mas por outro lado, são essas crianças que viram as suas rotinas, a dinâmica das suas atividades invertida de uma hora para outra, que precisam naturalmente encontrar uma explicação e uma nova forma de vivenciar este fenômeno que é o confinamento social. Então, no programa anterior, nós conversamos um pouco sobre esses aspectos e ficamos, obviamente, por falar um pouco das atividades e de como é que os pais podem responder positivamente a esta fase de confinamento social, de modo que, ao terminar, as crianças voltem para a escola numa dinâmica de aprendizagem considerável, mas, ao mesmo tempo, também voltem sem criar aqui distúrbios, não é, para os próprios pais, porque não é fácil nem para os pais nem para as crianças. Claro. Então, contextualizando, é basicamente isso que nós vimos no programa anterior. Exato, então, Ju, daí eu acho que poderíamos, assim, eu acho que também dentro do nosso Facebook, daqui a pouco a gente vai ter acesso às questões que vêm por parte dos do nosso público, não é? Que não são poucas. Eu sei que muitos pais, muitas crianças estão a ter que entrar em readaptação, porque é mesmo isso, é readaptação, para poder passar por esta fase
de uma forma leve, não é? Poderíamos, se calhar, entrar para a questão aulas mesmo destas crianças no confinamento, porque estamos a falar de crianças que não estão de férias, não é? Elas estão a ter aulas e os pais também estão a trabalhar. E estas aulas parece que requerem aí uma atenção por parte dos pais. De que forma é que um pai que está a trabalhar, está fora de casa, se calhar, vai controlar, vai ajudar a monitorar para que esta criança tenha o melhor desempenho nas suas aulas? Certo. Primeiro, temos que concordar com uma coisa. A educação é uma responsabilidade primária dos seus pais. Exato. Ou da família. Então, significa que nós fomos pegos de surpresa, um pouco assustados, como se esta não fosse nossa prerrogativa, mas a educação é responsabilidade primária dos pais. Então, o que a pandemia fez é devolver, na verdade, a responsabilidade aos verdadeiros donos, que são os pais. Antigamente, nós tínhamos aqui o professor como pai, psicólogo, assistente social, tudo ele que fazia. Só que agora nós temos as crianças em casa. Agora, reconhecemos que os pais têm outras tarefas, como você está aqui faz a menção. Mas há que ficar bem claro que, apesar de existir essas todas as tarefas que o pai tem fora de casa, para você poder criar um filho, há um elemento fundamental, indispensável, que é o tempo. O tempo para a criança. Então, dentro dessa concepção, é fundamental que cada família, cada pai, encontre dentro daquilo que é a sua programação, um tempo específico para se dedicar na aprendizagem do seu filho. Claro que tem essas plataformas, que essa é uma outra discussão, se está a surtir efeito ou não, ter uma criança estudar com Zoom, ficar aí na tela, com Classroom, etc, etc. Essa é uma outra discussão. Mas, de uma ou de outra forma, por mais que nós digamos que hoje nós vamos encerrar no sentido mais literário da palavra as aulas, a educação é uma coisa que não para. A educação é contínua, então os pais deverão continuar a criar momentos de aprendizagem para os seus filhos, porque aí não estão a fazer favor nem para o Ministério da Educação, nem para qualquer pessoa que seja, estão a fazer um favor para uma vida. Então, é fundamental que isto fique claro. Então, para que isso possa acontecer, é fundamental que se crie uma rotina, não é? Uma rotina para a criança e para o adulto. As crianças, elas precisam de ter uma rotina. Muitas crianças não têm uma rotina hoje. Acordam 9 horas, outro dia 10, outro dia 12 horas. Outras acordam simplesmente porque estão com fome. Não tem hora para acordar, não tem hora para tomar banho, não tem hora para organizar ou uma determinada brincadeira. Então, eles vivem ao belo prazer. E quando há falta de rotina, sabe o que acontece? É que depois o Crimildo, que foi uma criança um dia, se forma e é psicólogo. Tem um programa na televisão, são 10 horas, ele chega a 11 horas. Por quê? Não fui, desde cedo, incutido essa responsabilidade de ter uma rotina. Então, a primeira coisa é que os pais devem criar uma rotina com as crianças. E esta rotina não pode estar muito distante daquela que era o habitual dela. Se as crianças acordavam 7h30 para ir à escola, nós temos que tentar manter a todo custo, aquele horário específico de acordar. Claro que não vai ser 7h30 sempre, mas temos que tentar manter um intervalo. Eu não sou a favor de... Agora é 10 e ponto, tem que tomar banho e ponto. Agora é 11, tem que tomar banho e ponto. Não sou muito a favor disso. Vamos criar intervalos em que haja uma negociação. Porque essa coisa também de criar, agora é 10 e ponto, isso já cria homens perfeccionistas, que vão começar a cobrar tudo de todos, porque já foi programado como uma máquina. Quando digo criar rotina, não estou a dizer programar as crianças para serem máquinas, mas é criar um hábito. É criar uma forma de vida, é criar uma forma de convivência. Então vamos criar esta rotina, horas de acordar, horas de fazer atividades domésticas com os pais, hora de fazerem brincadeiras livres, hora de fazer brincadeiras dirigidas, como eu vou explicar durante aqui o programa. Mas é necessário isso para que a aprendizagem ela continue a fluir da melhor forma possível. Bom, em vários momentos tocou na questão da devolução de uma responsabilidade que sempre coube aos pais em relação à educação dos seus filhos, que por questões, portanto,
da própria, digamos, da própria dinâmica social. Hoje o pai tem de ir ao trabalho, tem de ir à escola e acaba não conseguindo gerir muito aquilo que é a sua própria casa ou a educação dos seus próprios filhos. Mas em meio a esta devolução forçada, posso assim encarar, encontramos situações em que as crianças podem achar algo aborrecedor ter que estudar com o pai, ou ter que estudar fora de uma sala de aulas, não ver os colegas da escola, não ter aquele ambiente de escola mesmo, quadro, giz, apagador, aquela pompa e circunstância toda que é criada. E por outro lado, podemos também encontrar um pai que tem uma série de limitações para poder transmitir esses conteúdos escolares ao seu filho. Como é que a criança pode ultrapassar esta coisa chata de estudar em casa com o pai? E como é que o encarregado de educação pode ultrapassar as lacunas que, por conta de ter ficado muito tempo sem exercer aquela atividade, acabou esquecendo de certas matérias, ora porque um tem melhor inclinação a letras do que ciências, e numa fase em que nós não podemos apelar a uma educação extra, como um explicador, há uma educação extra, por exemplo, da tia que é boa a uma determinada disciplina, porque a criança tem de permanecer dentro de casa e de quarentena. Como é que nós podemos minimamente dar o melhor quando quando trata-se de ensino e aprendizagem àquela criança durante esta fase? Olha, essa questão é muito complexa, porque ao mesmo tempo que eu respondo essa questão, recordo-me que antes de ontem o menino de lá de casa, o meu sobrinho, ele me apareceu com os relevos. Quais são os tipos de relevo? Eu já nem me recordo o que é isso, não é? Eu estudei isso há muito, muito tempo. Agora você só tem que me falar de Freud, me falar de terapias, esquizofrenia. São coisas que eu respondo com facilidade. Agora aparece a pergunta o que é relevo. Então, o que é que eu entendo nessas coisas todas? A aprendizagem com as crianças, pai com criança, é uma oportunidade para o adulto, para começar. Então, nós temos que encarar isto como uma oportunidade de aprendizagem para nós também. E não é fácil, repito, uma criança estudar com seu próprio pai. É a coisa mais complicada que existe. Primeiro porque, por lado do pai, tem expectativas e a criança tem sua realidade. Então, quando o pai não entende as suas expectativas e ele quer que a criança faça as coisas na dinâmica do adulto, aí acontece aquela coisa que é a frustração. É por isso que muitos momentos que envolvem a aprendizagem de um pai com a criança terminam sempre num carolho aqui, num puxão de orelha, porque os pais têm dificuldades de entender que existe uma expectativa do adulto, existe uma realidade da criança. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os pais é que nós temos que respeitar a dinâmica de desenvolvimento das crianças. A criança ela não tem como aprender como um adulto, ela aprende como uma criança. E entender, acima de tudo, que em qualquer idade a criança vai apresentar certas dificuldades. E essas dificuldades, algumas já estão dentro de casa e estão desenvolvidas há bastante tempo. Então, há que existir este entendimento. E, acima de tudo, vou repisar essa coisa, respeitar os erros. As crianças precisam errar, porque é no erro que ela vai aprender. Então, se nós não respeitamos erros, sabe o que acontece? As crianças crescem sem ter a oportunidade de errar. Então, eles vão começar a se achar perfeitos. Vão ser crianças inseguras, vão ser crianças que não sabem lidar com frustrações no futuro, vão ser crianças com dificuldade de lidar com problemas, até no casamento. Então, é fundamental que os pais entendam que o erro da criança não é bicho de 7 cabeças, é simplesmente uma oportunidade que ela consiga aprender. Agora, nessa questão que a Juliana nos traz, de um pai, por exemplo, que não sabe ler, não é? Não sabe escrever, porque temos muito disso. O meu pai podia não ser um homem muito inteligente, mas pelo menos ele sabia diferenciar entre o certo... Muito letrado. Exato, sim. Temos muitos pais que são muito, mas na questão... Exato. Muito elevado. Exato. Então, este pai, por exemplo, há alguns sinais que entende. O certo e o errado, não é? O certo e o errado. Sempre os pais entendem isso, não é? São coisas que eu cresci, eu sei que muitos pais entendem. Pode não saber ler, mas quando o professor coloca o certo, ele sabe. Então, neste momento, é um grande desafio, sim, para esses pais.
que às vezes não tem um professor que vai corrigir para perceber que a coisa está errada aqui e tentar forçar a criança para poder desenvolver mais aquela habilidade. Este é um grande desafio. É por isso que essa questão de confinamento trouxe-nos esse grande desafio, que há uma necessidade de um debate mais profundo para poder devolver este direito fundamental das crianças poder aprender, porque realmente está a ser muito difícil. Não são todos os pais que vão dominar física para poder acompanhar o filho aí, que não saberá se o filho está a acertar ou está a errar naquele momento. É difícil, mas mesmo assim eu apelo que os pais devem estar lá. Só a presença deles naquele momento para supervisionar a aprendizagem é fundamental, para que esta criança tenha a responsabilidade. Então é basicamente isso. Agora, outra alternativa que eu ia apresentar é procurar, talvez, que com todas as medidas de prevenção possíveis, não é? Outras crianças que possam fundamentalmente, ou outras pessoas que possam fundamentalmente ajudar a superar aquela dificuldade que a criança apresenta naquele momento. Só que muitas crianças também têm dificuldade de abrir-se com os pais, dizer que têm dificuldade na matéria, porque sabem que a resolução do problema vai ser o quê? Uma vara. Então eles vão esconder a dificuldade. E aí fica uma bola de neve. E uma bola que vai uma bola de crescendo, neve que enfim, nunca mais termina. Exato. Nós Então, agora... há que existir isto. Estamos de volta para mais um bloco do programa Belas Manhãs. Não se esqueça, és o nosso convidado especial num dia em que toda a atenção está virada para as crianças e o distanciamento social. Vários assuntos já foram aqui deixados ficar, que sem dúvidas vão servir de instrumento para os encarregados de educação, os pais, os tios, que lidam com estas crianças diariamente, que por conta destas mudanças todas, a vida e a rotina também sofreu transformações bruscas. Como já havia dito, alguns dos pontos bastante pertinentes e fundamentais já foram aqui deixados ficar. E porque a vida, a rotina destas crianças não é só feita de momentos de muita concentração e seriedade, como é o momento de aulas com os seus pais, tem também espaço para lazer. É importante que uma criança tenha espaço para brincar, porque é brincar que se aprende, é brincando que se aprende também. E existem várias formas de brincar. Estamos a falar das brincadeiras diretivas e as brincadeiras que não são diretivas. Portanto, psicólogo Cremildo, que tal falarmos um pouquinho de como é que nós podemos explorar essas brincadeiras e qual é a distinção entre elas? Bom, fico muito satisfeito pela introdução que faz. Muito técnica, brincadeiras diretivas, não diretivas, e ainda diz serem elas todas fundamentais para a aprendizagem. Isto é muito mais evidente. Sabe que ao longo do tempo nós fomos apresentando um modelo de aprendizagem que fundamenta-se naturalmente na seriedade, não é? Que a criança fica na sala boa parte do tempo concentrado num quadro preto, num giz branco. E qualquer mexida, pronto, é problema com o professor. Mas hoje em dia está mais que comprovado que as crianças aprendem melhor brincando, porque a brincadeira é o negócio das crianças. Então, se elas gastam muito tempo nas brincadeiras, nós temos aqui um espaço para usar a brincadeira como um recurso de aprendizagem. Mais que isso, quando os pais trazem as crianças na consulta, o que é que eles chegam a encontrar lá? Brinquedos, um espaço colorido. E eles ficam muito chateados. Será que eu estou a pagar para o meu filho ver brincar? Não é? E fica essa mesmo confusão isso. enorme. E às vezes o pai não o entende. psicólogo às vezes até manda a criança, podes brincar, Sim, pinta, fica aqui, pega nos brinca à brinquedos. vontade, está tudo bem. Mas o que é que nós entendemos? A brincadeira ela está relacionada diretamente com o ser da criança, com as emoções da criança, com aspectos cognitivos, falo da percepção, da memória, da inteligência, tudo que está ligado à criança. Então, quando ele manipula um brinquedo, quando ele pega um certo objeto, ou quando ele desenha, pula ou faz qualquer atividade, há uma relação estreita daquela atividade que parece uma brincadeira com o ser da criança, com a própria criança. Então, neste momento, nós temos que enaltecer mais a questão do brincar, entre as brincadeiras diretivas e não diretivas, que já vou explicar. As brincadeiras diretivas são aquelas que os pais conhecem os seus filhos, sabem quais são as limitações que o filho tem, quais são as dificuldades que o filho tem, e promove brincadeiras para poder tratar ou, no entanto, reparar aqui aspectos problemáticos dentro da criança. Vamos lá dar um exemplo concreto. Há crianças que confundem o A e o B, confundem o P com o Q, confundem o N com o M. E normalmente essas crianças têm um diagnóstico que nós chamamos de dislexia, por exemplo. E muitas crianças têm dislexia.
E o que é que os pais fazem? Batem, tentam fazer uma correção na base de violência, etc., que acaba não resultando. Mas por que a criança faz essa confusão? É porque existe uma desordem no seu sistema nervoso central. E é por isso que ele não consegue fazer essa diferenciação de letras. Então, para você poder ajudar esta criança, não existe melhor coisa que usar a própria brincadeira. Então, nós vamos promover brincadeiras, jogos que têm como natureza fundamental trabalhar esses aspectos que a criança já apresenta como dificuldade. Podemos ir mais um pouco longe. Tem crianças que têm dificuldade de se concentrar. Só fica um minutinho numa atividade escolar, ele não termina, deixa, vai fazer outra coisa. Fica só um segundinho a tentar comer um prato, deixa, tem que me mexer nos brinquedos. Essas crianças já têm também outro problema, que é déficit de atenção. Então, o pai pode promover brincadeiras que já estão disponíveis em várias plataformas para poder desenvolver a atenção na criança. Então, essas atividades que são desenvolvidas com o objetivo de tratar um problema específico que é conhecido na criança, chamamos de brincadeiras diretivas. São diretivas, porque querem tratar aspectos problemáticos. E a grande falha é a gente não olhar para essas coisas como sérias. Nós temos que olhar como sério. Agora, as brincadeiras não diretivas são aquelas que nós libertamos a criatividade da própria criança. Por isso, quando a criança chega no consultório, nós dizemos, olha, brinca, tem brinquedo, você escolhe qual é o brinquedo que quer usar, que tipo de brincadeira, qual é o tipo de brincadeira que você quer fazer comigo. A criança sozinha, ela escolhe. Não é diretiva. Então, a criança sozinha vai escolher a brincadeira, vai programar o que ela quer fazer naquele dia. Então, quando faz isso, nós queremos explorar o quê? O que é que ele tem de conhecimento, como é que ele explora o seu mundo, como é que ele enaltece ou tira a sua criatividade. E esta forma também de brincar, ela é fundamental. Por quê? Mais que ensinar a criança a responsabilidade de autocontrole, de saber lidar com as próprias emoções, nós tornamos que este homem seja livre. Entenda que existirão momentos que ele tem que decidir como fazer as coisas. Então é basicamente isso que eu posso dizer sobre brincadeiras diretivas e não diretivas. Ótimo. Eu tenho uma mensagem aqui de um telespectador, que é o Lázaro Citói, que chamou-me bastante atenção. Onde ele pergunta ao Dr. Crimildo que tipo de brinquedos eu devo comprar para estimular as capacidades cognitivas do meu filho. Boa questão, eu gostei muito dessa questão. Olha, ao se fazer ao mercado, não vamos dizer onde, não queremos fazer aqui publicidade de nenhum supermercado ou sei lá, qualquer coisa. A primeira coisa que nós temos que verificar é os rótulos dos brinquedos que nós compramos. Alguns pais compram pistolas para os filhos, sem saber se os filhos precisam ou não das pistolas. Qual é a habilidade que quer se desenvolver nisso? Então, ao comprar os brinquedos, nós temos que primeiro avaliar quais são as coisas que este brinquedo trata. Normalmente, os brinquedos já feitos, eles vêm aí escritos. Ao comprar este brinquedo, você vai desenvolver, por exemplo, a habilidade social, que é a habilidade comunicativa, de se conectar com os outros. Ao comprar este brinquedo, você vai desenvolver a memória da criança. Ao comprar este brinquedo, você vai desenvolver a inteligência. Ao comprar este brinquedo, você vai desenvolver o afeto. Vamos ver que a criança, por exemplo, não gosta de se misturar com outras crianças, fica sempre no seu canto. Então, teve dificuldade de se conectar com os outros. Então, os brinquedos já vêm configurados que você pode comprar este brinquedo para isto. Mais que isso, eles trazem as idades. Tem brinquedos que são mais específicos para a primeira infância, outros para a segunda. E é muito importante observar isso, ali porque tem um conjunto... até vem um 6 mais. Com 6 mais, ou 3 mais, 1 mais, tem todos os brinquedos. Exato. Tá ali então, mas os pais o que é que fazem? Chegam, compram só porque gostaram. Exato. Só porque gostaram. E dão criança a criança e simplesmente não vai usar o brinquedo. Está na moda. Exato. Ou porque está na moda. Ali ao lado da casa do vizinho. A criança não vai usar. Mas aí também tem este outro elemento que, ao se fazer ao mercado para comprar os brinquedos, você tem que olhar aquilo que a criança tem liberdade de escolher alguns brinquedos, avaliar junto com esta criança o significado desses brinquedos, mas acima de tudo tem que comprar aquilo que a criança necessita, não somente aquilo que ele está a precisar naquele momento, porque o que ele precisa pode não ser uma necessidade. Então os pais devem tomar esta atenção. Mas este pai também quero recomendar a produção de brinquedos em casa. Compre uma tesoura, compre cola de papel,
recolha caixas, recolha um conjunto de coisas. Eu não podia trazer aqui um conjunto de coisas lá onde fomos fazer aquela reportagem. Exato. Tem um conjunto de coisas que nós fazemos, brinquedos para aprendizagem, que você pode fazer. Se não pode, é só entrar no YouTube, procurar brinquedos para fazer em casa. Você já tem aí um conjunto de atividades que vamos dar e vocês vão fazer lá em casa. Mas o que é fundamental aqui é que a criança sempre tem que ter momentos de brincadeira dentro do contexto familiar. Muito bem. Bem, nós estamos já a terminar a nossa conversa, infelizmente. Mais uma vez, fica sempre muito por se falar e o que nós pedimos neste momento é que nos deixe as últimas considerações. Como últimas considerações, eu diria que neste momento as crianças vão fazer muita bagunça dentro da casa. Temos que respeitar esta bagunça e entender que às vezes a bagunça revela que a nossa criança está boa, não é? Eles vão bagunçando porque eles estão bem. Então, o mais importante é que depois da bagunça, usemos a própria bagunça para ensinar a organização às nossas crianças. E saber colocar limites, que é a coisa mais fundamental também. E espero que a gente possa conversar mais vezes. E quem queira talvez conversar mais, é só me procurar aí no Facebook, que é Psicólogo Quirmilo Chichong. Psicólogo Quirmilo Chichong, pode colocar dúvidas e vamos conversando sempre que necessário.